primeiro episódio do Pode Contagiar. Hoje estamos com o convidado Marlon, que é ex-aluno, fruto nosso aqui da universidade. Sim. Muito obrigada pela presença. Obrigado eu pelo convite. Você quer começar falando um pouquinho com o que você está trabalhando hoje? Então, hoje, mais uma vez, meu nome é Marlon, sou biomédico, formado aqui na UFMT. Atualmente eu sou funcionário da Secretaria Estadual de Saúde. Eu trabalho num projeto de diagnóstico da tuberculose em pessoas privadas de liberdade do sistema prisional do estado de Mato Grosso. Então nós levamos esse atendimento, para dentro das unidades prisionais, focado exclusivamente no diagnóstico da tuberculose nesse público, E você pode falar pra gente o que seria a tuberculose, quais os sintomas, quais os diagnósticos, como que faz o tratamento? Então, a tuberculose ela é uma infecção, ocasionada pelo Mycobacterium tuberculose. É uma doença altamente transmissível e os principais sintomas são tosse, febre no período vespertino, sudorese noturna, e é justamente por esse fácil contágio, essa disseminação, que esse público, ele é visado. O público privado de liberdade, ele tem aí 20% mais chances de desenvolver, de se contaminar com a tuberculose por conta das condições de aprisionamento, das células, falta de circulação de ar, falta de luz solar. Todos esses fatores aumentam a chance desse público, os privados de liberdade, em contaminar-se com a tuberculose. Aí justamente o projeto ele foca nisso, num diagnóstico precoce para tratamento, isolamento e tratamento desses pacientes detectados positivos e, quem sabe aí um dia, a erradicação da tuberculose no sistema prisional. Por se tratar de uma doença infecciosa de alto grau de contaminação, esse projeto tem como objetivo aí, cada vez mais, eliminar a tuberculose do sistema prisional, que faz parte do Plano Nacional da Tuberculose do Ministério da Saúde. E como que dá essa transmissão? A transmissão da tuberculose ela é via gotículas, que a pessoa infectada com o bacilo da micobactéria, ela expele perdigotos ou gotículas de saliva com a presença do bacilo. Ao tossir, ao falar, ao espirrar, aí é o que nós chamamos de contato das vias aéreas, E esse diagnóstico, porque a tuberculose ela se apresenta não só na forma pulmonar, que é a que nós diagnosticamos, mas ela também se apresenta nas formas extra-pulmonares, mas todas por esse contato direto, pelo contato direto com gotículas de partículas eliminadas pela pessoa infectada ao falar, tossir, espirrar. Então, por exemplo, se eu estiver andando num ônibus e se eventualmente tiver uma pessoa contaminada, eu também tenho chance de me contaminar? Existe essa possibilidade, porque normalmente a pessoa que está com tuberculose, ela apresenta esses sintomas clássicos, Tosse, fadiga, cansaço, desnutrição, e ao tossir, ela pode estar expondo você dentro de um ônibus, ou no ônibus escolar, ou no supermercado. Se você for exposto a essa gotícula de saliva ou de perdigoto, de escarro, você pode se contaminar sim. Isso vai variar muito, do grau bacilar desse paciente. Quanto maior o número de bacilos presente nessa expectoração, nessa tosse, maior a chance do contágio. E o frio, o calor, essa sazonalidade afeta alguma coisa? Se a gente está no inverno, tem mais chance de ter mais ocorrência ou nada a ver? Então, a transmissão em si, ela é direta. A questão do desenvolvimento da doença, como nós estamos falando de bactéria, no caso uma bactéria aeróbia e tal, um bacilo, o calor, a questão da sazonalidade de estar em contato, proximidade e tal, ela propicia maior chance de contágio, Porque bactéria, nós sabemos que ela cresce nesse cenário de 37, 38 graus. Então, é um ambiente propício para o crescimento, para desenvolvimento maior da bactéria. Mas isso não quer dizer que você está inapto a ser contaminado numa época de frio, por exemplo. O clima hoje na literatura ele não é um tema relevante para contágio ou não da tuberculose. Então, independente do frio, calor... Isso, essa sazonalidade hoje em dia ela não é abordada na literatura como um critério de
tipo de prerrogativa para se infectar ou não. Você falou que você está trabalhando dentro de presídio. Sim. E como que funciona? Eu estou lá nessa condição, sem liberdade. Eu sou isolada se eu testei positivo? Como que funciona? Então, né, nós como eu disse, nós ofertamos esse projeto, é um projeto da Secretaria Estadual de Saúde, em parceria com a Segurança Pública e Justiça. São 3 secretarias ali envolvidas, Estado e municípios, né? Nós visitamos essas unidades prisionais, nós fazemos a coleta do escarro dentro da cela do privado de liberdade, aí vamos preparar a amostra, fazer todo o exame de detecção que nós utilizamos hoje é o exame disponibilizado pela Cefeid, é o sistema GeneXpert MTB-RIF, que ele detecta a presença de micobactéria tuberculose e resistência à rifampicina, que é o primeiro fármaco de ataque à tuberculose em casos positivos. Quando esse privado de liberdade ele detecta a positividade para a micobactéria tuberculose, ele vai ter que passar pelo tratamento que é feito pela rifampicina. Esse tratamento ele é de 6 meses. Mas só que nos primeiros 15 dias, esse paciente ele vai ficar isolado. Por quê? Porque esses primeiros 15 dias é o tempo que o fármaco age para tornar o bacilo inviável. Quando esse fármaco destrói esse bacilo fica inviável, esse paciente não transmite mais. Então, a priori, né, nesses primeiros 15 dias de tratamento, ele fica em isolamento, aí depois retorna para o convívio da cela com os demais detentos. E pensando assim, na boca do povo, as pessoas consideram isso uma doença? As pessoas levam a sério o tratamento ou não? Então, assim, dados, né, do Ministério da Saúde, pesquisas, mostram um abandono muito grande do tratamento como um todo da tuberculose. Por quê? Nos 2 primeiros meses de tratamento, você não apresenta mais a clínica, né? Você não apresenta na clínica a tosse, a febre, tudo, o que você vai fazer? Você vai parar de tomar a medicação. Então tem muito abandono de tratamento. Só que na questão dos privados de liberdade, na maioria das unidades aqui do estado de Mato Grosso, tem a unidade básica de saúde dentro desses próprios presídios. Então os enfermeiros, os encarregados da equipe técnica sempre proporcionam esse tratamento até o fim até o período determinado, né, de 6 meses. Mas assim, ao meu ver particular, sabe-se pouco sobre a tuberculose, sabe que é transmitida, tem um pessoal que sempre fala assim, você trabalha com tuberculose, vamos ficar longe dele, sempre tem umas brincadeirinhas e tudo mais, por conta sabe do grau de importância que a tuberculose é uma doença que mata. Hoje no Brasil tem a vacina disponível, né, que é a BCG, que a maioria das pessoas tomam quando criança. Eu não vou me lembrar agora a data ao certo que a BCG foi implementada no Sistema Único de Saúde, mas ela também não te isenta de pegar a tuberculose, né? A vacina, ela trata-se da micobactéria na forma atenuada, né? Você desenvolve a imunidade ali, mas só que também ela não te isenta de que você nunca mais pega a tuberculose. Dificulta, mas pode ser que você desenvolva a tuberculose sim. Mas só que, assim, de modo geral, na população, sabe-se que é uma doença contagiosa e que muita gente tem medo, mas não é uma informação disseminada, assim, na população em geral. Então, é um fácil diagnóstico, porque é um diagnóstico rápido que você falou. Sim. Tem tratamento e tem cura clínica. Sim, tem cura. A partir do diagnóstico feito, por exemplo, nos privados de liberdade, nós fazemos o diagnóstico pela técnica de TRMTB, Teste Rápido Molecular de Micobactéria Tuberculose. Primeiros 15 dias, isolamento. Depois do isolamento, depois de 15 dias, não é mais transmissível. Vai fazer acompanhamento desse tratamento. Mensalmente, faz o exame de baciloscopia. Coleta o escarro para ver a análise da morfologia desse bacilo. Se ele está íntegro, se ele não está, se ele ainda está presente ou não na amostra. E aí, finalizando esse tratamento, a pessoa está curada, não transmite mais. Se for no presídio, após os 15 dias, ele vai voltar para o convívio com os demais privados de liberdade. E se for na população em geral, volta, não tem mais o principal sintoma, né? Os principais sintomas eles já somem ali no 2º mês de tratamento, finalizando os 6 meses de tratamento, a pessoa está curada da tuberculose. Que bom. E, assim, existe caso de co-infecção com algum outro, por exemplo, o HIV? Como que é esse procedimento? Então, a tuberculose, ela é considerada uma doença de notificação ministerial, ou seja, tem um controle maior, né, porque precisa de todo um acompanhamento por seu tratamento, pelo fármaco utilizado. E a co-infecção com HIV é justamente pela piora na clínica, porque a pessoa com a imunodeficiência ou portadora de HIV, ela tem um comprometimento, né, do sistema imunológico, e essa clínica apresenta de forma mais severa.
e precisa de um acompanhamento do infectologista, porque ela vai, além de precisar de um retroviral, que é para combater o HIV, ela também vai precisar desse antibiótico, a rifampicina, para eliminar o bacilo. Então o acompanhamento é feito pelo infectologista, tudo certinho, mas também se livrando da tuberculose. É muito importante, inclusive, a pessoas que testam para tuberculose positivo fazer os testes rápidos, né? Para as demais co-infecções. HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. E é tudo disponível também? Tudo disponível pela rede do SUS. Sim, tanto a baciloscopia para acompanhamento do tratamento, o teste rápido molecular para diagnóstico e também a cultura, né? Que, por exemplo, existem casos da rifampicina do paciente, vamos supor, ele testou tuberculose no passado, ele não concluiu o tratamento, não tomou de forma correta. O que acontece? Esse paciente ele desenvolve a resistência à rifampicina. A rifampicina é o primeiro fármaco de ataque à tuberculose. Ele desenvolvendo a resistência à rifampicina, vão precisar fazer a cultura com o TSA, teste de sensibilidade antimicrobiana, para perceber ali qual outro fármaco disponível na rede que vai poder fazer o tratamento dessa tuberculose. E existe algum fator de risco? Por exemplo, se eu estou grávida, tem mais chance de eu conseguir desenvolver esse quadro ou não? Então, indivíduos, os grupos de risco que nós falamos hoje, que nós consideramos grupos de risco, são pessoas mais marginalizadas, moradores de rua. Esse grupo de risco são pessoas normalmente menos esclarecidas, privados de liberdade, pessoas que convivem com HIV. Esses são os grupos de risco que mais afetam, que mais têm acometimento da tuberculose, justamente pelas condições. No caso do morador de rua, privado de liberdade, condição de moradia, condição de exposição, o contato direto, mútuo, pessoas que moram muito juntos. Na comunidade indígena também tem um número de casos maior de tuberculose por estar sempre próximos, muito juntos, porque trata-se exclusivamente do contato direto. Você precisa ter contato com alguém com tuberculose para você desenvolver a tuberculose. Então, pode contagiar, tem cura, tem tratamento e que bom, né? Então, hoje na rede, graças a Deus, nós temos a população de modo... Esse projeto, ele visa o diagnóstico em pessoas privadas de liberdade. Mas a população, de modo geral, tem o acompanhamento disponível pela rede do SUS, tem disponibilidade de tratamento, tem disponibilidade de diagnóstico rápido. Ainda que o diagnóstico ele depende de toda a apresentação clínica do paciente. A tuberculose em si, por mais perigosa que ela seja, ela ainda é uma doença muito, como que eu posso dizer, muito negligenciada. Então, todas as formas clínicas que também se assemelham com outras patologias, normalmente as pessoas das unidades básicas, elas vão desconfiar da tuberculose como última hipótese. Então, isso dificulta um pouco o diagnóstico. Mas que tem disponível na rede do SUS, tem tanto diagnóstico rápido, quanto diagnóstico seguro, tratamento, acompanhamento e cura da tuberculose. Porque os primeiros sintomas vão ser parecidos a uma gripe? Talvez, tem coisa muito específica da tuberculose, que é a perca de peso. O indivíduo que está acometido com a tuberculose, ele tem uma desnutrição aparente, que é bem clássica de pessoa portadora de tuberculose. Mas é uma tosse muito mais produtiva, é uma tosse que tem muito mais catarro no peito, é uma fadiga, o paciente apresenta uma fadiga, febre no período vespertino e muita sudorese noturna. Esse conjunto de clínica que também se assemelha a outras patologias, mas eu acho que o diferencial é essa perca excessiva de peso que é comum em todas as pessoas acometidas pela tuberculose. E aí por isso que a população pode confundir esses sintomas com outras coisas, isso. Aí vai levando a vida. Vai acontecendo até chegar esse momento de perca de peso e fala assim, não, olha... Tosse com sangue. Isso, tudo isso. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço pelo convite da Liga, né? Foi um prazer estar retornando aqui para o UFMT como palestrante, dando informação para a população acadêmica sobre um assunto tão importante como o diagnóstico da tuberculose, principalmente num grupo de risco quanto os privados de liberdade aqui do estado de Mato Grosso. Gostaria de agradecer também à Secretaria Estadual de Saúde, né, que disponibilizou a mim para poder estar vindo dar essa palestra para vocês, em nome da minha chefe Andréia, que autorizou, compartilhou os dados, porque eu expus na palestra com vocês. E agradecer pelo convite mais uma vez, fiquei extremamente lisonjeado. E é isso. Muito obrigada. A gente fica por aqui, mas a gente segue contagiando, porque aqui pode contagiar. Tchau, tchau.